CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Daremos continuidade ao estudo da Revista Espírita. Leremos o Evangelho, o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. É o capítulo 21, item 1. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas. Jesus. Mais uma vez, como em todos os dias e antes de todos os estudos nesta casa de amor, nos dirigimos ao teu coração generoso. Primeiro, para agradecer as oportunidades de estudos, de aprendizado, de trabalho no bem. Agradecer por esta casa que tu iluminas e rogar ajuda, a tua inspiração para realizarmos com proveito e corretamente os trabalhos que nos são dirigidos. E nesta manhã o estudo da Revista Espírita que o teu mestre, o teu enviado Allan Kardec deixou como legado para todos nós. Permita, Jesus, que este Espírito iluminado possa nos ajudar, nos inspirar, bem como Leon Denis, que deu continuidade à sua obra, e os guias da nossa casa, o altivo, com a coluna de espíritos que nos sustentam. Em nome desses irmãos, Senhor, em nome do amor que vibra neste ambiente, nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, mas que seja, acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Estamos no dia 1º de fevereiro de 2023. No dia 1º de março, nós inauguraremos mais uma reunião pública em nossa casa, às 10 horas da manhã. Estudaremos aqui na reunião pública o Livro dos Médiuns, com os passes da cura. O nosso estudo da Revista Espírita continuará de 8 às 9 e depois de 10 às 11 a reunião pública, a partir do dia 1º de março. Continuando aqui, semana passada foi a Dilane, que estava aqui à mesa, e ela parou no item que vai falar sobre magnetismo e espiritismo. Nós estudamos sobre o Sr. Home e estamos na Revista Espírita de março de 1858. Magnetismo e espiritismo. Quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que esta descoberta, se assim podemos chamar, iria desferir um golpe de morte no magnetismo e que aconteceria como nas invenções. A mais aperfeiçoada faz esquecer sua predecessora. Tal erro
não tardou a se dissipar e prontamente se reconheceu o parentesco próximo das duas ciências. Com efeito, baseando-se ambas na existência e na manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem se prestar mútuo apoio. Elas se completam e se explicam mutuamente. Entretanto, seus respectivos adeptos discordam em alguns pontos. Certos magnetistas magnetista é aquele que pratica o magnetismo. Eu vou falar já, vou comentar já sobre o que eu estou lendo. Certos magnetistas ainda não admitem a existência ou, pelo menos, a manifestação dos espíritos. Pensam que podem tudo explicar só pela ação do fluido magnético. Opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos para a discutir mais tarde. Nós mesmos a partilhávamos a princípio, mas como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. Ao contrário, os adeptos do espiritismo são todos concordes com o magnetismo. Todos admitem sua ação e reconhecem nos fenômenos sonambúlicos uma manifestação da alma. Esta oposição, aliás, se enfraquece dia a dia e é fácil prever que não está longe o dia em que cessará qualquer distinção. Tal divergência nada tem de surpreendente. No começo de uma ciência ainda tão nova, é muito fácil que cada um, olhando as coisas de seu ponto de vista, dela forme uma ideia diferente. As ciências mais positivas tiveram sempre e têm ainda suas seitas que sustentam ardorosamente teorias contrárias. Os sábios criaram escola contra escola, bandeira contra bandeira, e muitas vezes, para sua dignidade, as polêmicas se tornaram irritantes e agressivas para o amor próprio ofendido e ultrapassaram os limites de uma sábia discussão. Esperemos que os sectários do magnetismo e do espiritismo, melhor inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões muito pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, seja qual for o lado em que ela esteja. Podemos ter nossa opinião, sustentá-la e discuti-la, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando, processo pouco digno de homens sérios, e que se torna ignóbil desde que entra em jogo o interesse pessoal. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo, e os rápidos progressos desta última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo, do êxtase, às manifestações espíritas, há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais, justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado com superioridade, talento e de experiência.
A ele não nos referiremos, pois senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na verdade não passam de uma. Devíamos aos nossos leitores esta profissão de fé, que terminamos com uma justa homenagem aos homens de convicção, que, enfrentando o ridículo, o sarcasmo e os dissabores, dedicaram-se corajosamente à defesa de uma causa tão humanitária. Seja qual for a opinião dos contemporâneos sobre o seu proveito pessoal, opinião que é sempre mais ou menos o reflexo das paixões vivazes, a posteridade far-lhe-á justiça. Ela colocará os nomes do Barão Duputé, diretor do jornal, do magnetismo, do Sr. Millet, diretor da União Magnetista, ao lado de seus ilustres pioneiros, o Marquês de Puységur e o sábio Deleuze. Graças aos seus esforços perseverantes, o magnetismo popularizado fincou o pé na ciência oficial, onde já se fala dele aos cochichos. Este vocábulo passou à linguagem comum, já não afugenta, e quando alguém se diz magnetizador, já não lhe riem no rosto. Allan Kardec. Então vamos lá. A revista, como toda revista, ela é composta de artigos. Então Allan Kardec lançou esse artigo, Magnetismo e Espiritismo. O magnetismo e mesmo as ideias espíritas sempre existiram, desde que o homem é homem. Quando a gente vai naquelas pinturas do Egito Antigo, a gente vê ali desenhos da imposição de mãos. Quer dizer, a cura através do magnetismo, ela é usada desde muito tempo, desde milênios. Quando ele fala aqui, quando fala de magnetismo, o que é o magnetismo? Você pega um ímã, passa num prego ou no metal qualquer, ele vai atrair, não vai? Vai ou não vai? Acorda, Dona Maria, acorda. Se passar um ímã numa porção de prego, vai atrair o prego? Aí o prego. Agulha, então um ímã vai atrair. Por que ele atrai? Porque ele tem magnetismo. Esse nome vem de Magneto, uma ilha, um homem que descobriu, eu não tenho o nome dele, não me lembro. Ele com um sapato, andando com aquele sapato de couro que tinha uma peça de ferro, não tinha antigamente? Isso. Então ele andando na ilha de Magnetos, ele viu que umas pedrinhas colavam no sapato dele. Ele, por que está acontecendo? Dali se descobriu o magnetismo. Mas esse estudo... sempre se conheceu. Mas esse estudo aqui, que Kardec se refere, ele surge como uma ciência, né, mais recente, no século XVIII, com Mesmer. Vê a data aí, 1700 e pouco, a data que Mesmer estudou o magnetismo. Franz Anton Mesmer, um médico alemão que pesquisou sobre o magnetismo. E ele desenvolveu esse estudo, essa pesquisa, ele viu que ele podia curar com as mãos. Olha só, ele só trouxe a voga, a baila, o que sempre existiu. Então ele fez várias pesquisas e foi ridicularizado em toda a Europa, na Alemanha, na França. Da França ele voltou para a Alemanha, depois voltou para a França. Foi ridicularizado. E teve vários seguidores, como esses que ele citou aqui. O coronel, ele não falou, o coronel de Rochat, ele falou aqui o senhor Millet, o barão de Puté, o marquês de Puységur, Deleuze,
foram sábios que deram continuidade a Mesmer, estudando magnetismo. Lá para as tantas, o que acontecia então? E acontece até hoje. Existe um magnetizador, aquele que cura através do seu magnetismo. Na Europa, nos Estados Unidos, isso é bem mais comum do que aqui no Brasil. Ele vai na casa da pessoa, que a pessoa chamou, e ele vai passar a mão ali, como a gente dá o passe aqui, só que nós consideramos o mundo espiritual. Eles não. Para eles é que curam, eles vão ficar lá 1, 2 horas com a pessoa. Então existe essa profissão. Começou a ser estudada em 1769. 1769, está aí. Tá? Com Mesmer. Vamos lá. Então o magnetismo surgiu aí. E como a ciência oficial, os sábios não aceitavam, como também não aceitaram o espiritismo, o próprio Kardec, ele fazia parte da Sociedade de Ciências lá de Paris, porque ele era um renomado professor, conhecido na Europa e fora da Europa, autor de vários livros, tradutor de vários livros, além do francês, porque ele era francês, falava o italiano, o alemão, o inglês, então era um poliglota, um homem conhecidíssimo. Como ele não quis confundir o nome dele conhecido com a doutrina espírita, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, que foi o nome druida, que ele teve revelação feita por um espírito numa das reencarnações lá entre os celtas, em que ele foi um druida. O druida era um sacerdote do povo celta. Pronto. Então o magnetismo vinha sendo desenvolvido desde 1769, século XVIII. A doutrina espírita acontece com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Então você veja, século XIX. A doutrina espírita vem no século XIX. O estudo do magnetismo no século XVIII. Quando chega o espiritismo, o magnetismo já estava bem estudado e estruturado. E alguns desses continuadores, eles trocaram o nome de magnetismo para hipnotismo, para que a ciência aceitasse. E a ciência passou a aceitar o magnetismo com o nome de hipnotismo. Você vê, por exemplo, em alguns programas de televisão, de vez em quando aparece um hipnotizador que hipnotiza alguém da plateia, faz aqueles trabalhos ali espetaculosos. Aquilo é magnetismo, com o nome de hipnotismo. Ele usa o magnetismo na hipnose com a sugestão, ele sugestiona. Se faz cirurgias sem anestesia, se trata de dentes, se faz canal dentário sem anestesia, através do hipnotismo. O hipnotismo é aceito hoje. O magnetismo, puramente, não. Mas o princípio é o mesmo. Quando surge a doutrina espírita, estou passando aqui o que Kardec colocou nesse artigo. Quando surge a doutrina espírita, e ela começou com as manifestações físicas, com a chamada vulgarmente de dança das mesas, porque as mesas se moviam, se levantavam, rodopiavam, andava para lá, andava para cá. O que os magnetizadores disseram? Isso aí é magnetismo, o magnetismo explica isso. Não, tem espírito, não, que espírito nada. O próprio Kardec, que foi um estudioso do magnetismo, por mais de 30 anos ele estudou e pesquisou o magnetismo, ele resistia em ver a dança das mesas. Ele, eu não vou perder meu tempo com isso. O magnetismo explica isso. Até que ele foi convencido por alguns amigos em ver que não era só uma força física que movia a mesa, tinha uma inteligência por trás daquela força física, porque a inteligência conversava com uma pessoa. É como o copo que fazem hoje modernamente.
O copo mexe para lá, o copo mexe para cá. O magnetismo explica isso. E o copo pode mexer com a força magnética apenas? Pode. Uma pessoa dotada de muito magnetismo, ela pode botar a mão aqui e o copo vira a mão dela. Pode. É uma coisa. Agora, o copo dá respostas. O copo não tem cérebro. O copo me dizer sim e não, o copo, né, é um instrumento. Dizer sim ou não. O copo, se você botar letras ali, ele na letra e formar as palavras, no magnetismo é força física apenas, como um ímã. Não pode. Tem que ter uma inteligência. E através dessa movimentação da mesa é que surgiu o espiritismo. E foi o próprio fenômeno que disse que ele era a alma dos homens, de um homem que tinha sido a alma de alguém que tinha sido homem. O próprio fenômeno se revelou aos pesquisadores. Então, por trás do magnetismo, o magnetismo é uma coisa, o espiritismo é outra coisa, mas uma não vive sem a outra. É o que Kardec estava dizendo. Muitos diziam, é só magnetismo. Aí o Kardec disse assim, não vou discutir isso agora, vou falar lá na frente. Porque ele também tinha essa ideia. Quando ele pesquisou, ele viu, não é só magnetismo, tem espírito ali também. Esse artigo versou sobre isso. Não dá para você dizer que é só espírito, não dá para dizer que você é só magnetismo. As duas forças caminham juntas. E o magnetismo preparou o terreno para que viesse o espiritismo. Entenderam? Ficou bem claro? Foi isso que ele escreveu aqui. Encerrou esse artigo e encerrou essa revista de março de 1858. Pergunta? Não? Então ele agora vai para a revista de abril, ano 1, abril de 1858. É a revista de número 4. Mensalmente, como nós já dissemos aqui, o Kardec lançava uma revista, a Revista Espírita, que começou em 1858, falando sobre temas espíritas, como que nós acabamos de estudar aqui. Então, todo mês sai uma revista. Não sai uma revista Veja, Caras, sei lá, eu não vejo, não leio revista não. Só quando estou em algum lugar que tem uma ali dando sopa. Não tem revista? Como é que são as revistas? Um monte de artigos, não é? Você lê um artigo, muda de assunto, depois muda de assunto. Então, bota uma capa bonita para chamar atenção, a pessoa compra pela capa e às vezes vê um monte de bobagem na revista, não é? É a mesma coisa que a revista. A Revista Espírita trata de assuntos espíritas. Todo mês ele lançava uma revista. E ali ele tinha um termômetro da sociedade com relação à receptividade desses assuntos. Chegava muita coisa para ele, muitos artigos, da Europa principalmente, mas também da América, de todos os lugares. Ele lia esses artigos, achava pertinente, colocava na revista, para dar conhecimento ao povo. E, paralelo à revista, foi feito os livros, as obras fundamentais, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. E no início, ele lançou também um livro, uma brochura, chamado O que é o Espiritismo. Entenderam? Estão entendendo? Estão se situados? Então vamos lá. Então no mês de abril, no dia 1º de abril, dia da mentira, né? Ele lançou aqui a Revista Espírita de abril, número 4. Vamos ver qual é o artigo do mês de abril, periódico de abril. Período psicológico é o título aqui desse artigo.
período psicológico. Eu vou lendo, depois eu explico, tá? Se num parágrafo merecer um comentário, quando eu terminar o parágrafo eu falo. Vamos lá. Período psicológico. Conquanto as manifestações espíritas se tenham verificado em todos os tempos, é incontestável que hoje se produzem de maneira excepcional. Interrogados sobre a matéria, os espíritos foram unânimes na resposta. São chegados os tempos, dizem eles, marcados pela providência para uma manifestação universal. Têm eles o encargo de dissipar as trevas da ignorância e dos preconceitos. É uma era nova que começa e prepara a regeneração da humanidade. Este pensamento acha-se desenvolvido de maneira notável numa carta que recebemos de um dos nossos assinantes, da qual extraímos a seguinte passagem. Vai vir uma carta que ele vai tratar desse assunto que a gente acabou de ler nesse primeiro parágrafo. E o que foi que eu li aqui? A gente leu aqui o seguinte, que as manifestações espíritas sempre aconteceram, desde que o homem é homem. Não veio com o espiritismo. Já tinha no tempo de Cristo. Moisés já tinha. Então. Exatamente. Exatamente. Ali teve. Antes do Cristo já tinha. As ideias espíritas sempre aconteceram, como nós dissemos. Na Índia védica, na Grécia, a Hélade antiga. No tempo do Cristo, com os essênios, eles conheciam essas ideias espíritas. No Egito antigo. Então, antes de Moisés, já se tinha manifestação dos espíritos. Só que as coisas não eram ordenadas, concatenizadas, juntas, juntar em feixes. Isso é concatenar uma ideia. Não era assim. Era um fenômeno ali, um fenômeno aqui, outro acolá. As pessoas sabiam disso. Mas chegou uma época, como ele disse aqui, em que veio de Deus a ordem. Isso está bem aqui na introdução do livro O Evangelho. Que os espíritos vieram para tirar as dúvidas, tirar as pessoas da ignorância e dizer, nós estamos aqui, não existe a morte. Então foi uma explosão no mundo inteiro, principalmente em Paris, de onde surgiam as ideias. Paris era a cidade mais importante da Europa e a cidade mais importante do mundo. Dali saíam as ideias. Santos Dumont foi para lá, para desenvolver ali o avião 14 bis, voou lá em Paris. Tudo saía dali, da França. Era a capital intelectual, ditava moda para o mundo inteiro. Então, esses fenômenos explodiram e começaram com a dança das mesas. A dança da mesa. E por que veio? Para isso, para tirar a humanidade da ignorância e começar uma nova era para a humanidade. Trocando aqui essas palavras. A doutrina espírita veio para alavancar, para trazer um progresso moral para a humanidade. A humanidade tem que progredir moralmente e intelectualmente. O progresso intelectual, ele é ligeiro. A gente olha, a gente saiu da carroça para o avião, Então a gente vê a tecnologia cada vez mais desenvolvida em todos os sentidos. Mas as questões morais não. Você vê o homem usando tecnologia para matar, para destruir, para fazer guerra.
O homem continua se destruindo, se matando, tratando dos seus interesses pessoais, as nações não se entendem, os governos não se entendem. O que falta? Moralidade. Então, o Espiritismo veio para isso, para desenvolver, para impulsionar o desenvolvimento moral da humanidade. Trata-se da humanidade. Olha a importância da doutrina espírita, porque são elementos que estão na lei natural. O que é a lei natural? A lei de Deus. Então, da mesma maneira que eu largo isso aqui cai, tem uma lei, lei da gravidade, que faz com que isso caia. Então tem as leis físicas, as leis químicas, biológicas, as leis morais, todas são leis de Deus. Por exemplo, a reencarnação é lei de Deus. Você acreditando ou não acreditando, é lei. A imortalidade da alma, nós não morremos e mantemos a nossa individualidade. Essa é a principal ideia espírita. É lei. Mas ali não acredita que tudo acaba com a morte. Paciência. Acreditando ou não acreditando, ninguém morre. E a individualidade se mantém. Eu vou morrer hoje, amanhã eu continuarei sendo eu mesmo. Não morrerei e continuarei sendo eu mesmo. Pesquisas no campo da mediunidade comprovam isso. Então, olha só, esse progresso, esse desenvolvimento, isso é um processo. O que é um processo? Você já entrou com um processo na prefeitura? Você entra com um processo hoje, amanhã você tem a resposta? Não. Você entra com um processo na justiça, amanhã você tem a resposta? Tem gente que morre e não tem a resposta. Tem processo de 50, 60, 100, 200, 300 anos. É ou não é? Então, por quê? Está processando, estão analisando. Morre até quem está julgando, entra outro, troca. Pois é. Então, essa transformação da humanidade, essa transformação moral, é um processo. Ninguém muda de uma hora para outra. Mas nós estamos divulgando a doutrina espírita, divulgando. É a gota que vai batendo na pedra. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Está aqui. A gente vai morrer, vai ouvir no mundo espiritual, vai reencarnar, vai ouvir de novo. Poxa, realmente a gente não morre, realmente a gente tem que amar um ao outro, como Jesus falou, até que essas ideias vão mudar a humanidade. Quando todo mundo tiver esses conceitos impregnados dentro de si, de que ninguém morre, de que a vida continua, e eu sou herdeiro de mim mesmo, o que eu plantar aqui eu vou colher, vou voltar daqui a não sei quantos anos, vou encontrar exatamente o que eu deixei, eu não vou jogar lixo na rua, eu não vou poluir os rios mais, eu não vou para a praia e levar garrafa e jogar plástico. Várias situações eu não vou mais fazer, porque eu vou chegar lá e vou encontrar a mesma garrafa que eu joguei. Eu vou reencontrar as mesmas pessoas com que eu convivi, que eu prejudiquei, ou que eu ajudei. Olha aí a ideia da reencarnação, uma ideia de progresso, entendeu? Aí ele está dizendo, lá atrás a gente viu a relação do magnetismo com o espiritismo, e agora ele vai falar aqui nesse artigo sobre esse período psicológico. Então vamos lá, diz a carta aqui do amigo dele. E essas manifestações espíritas, como nós dissemos, sempre aconteceu, desde que o mundo é mundo. Cada coisa tem seu tempo. O período que acaba de escoar-se parece ter sido especialmente destinado pelo Todo-Poderoso ao progresso das ciências físicas e matemáticas, e é provavelmente
com o fito de dispor os homens aos conhecimentos exatos que ele se opôs durante tanto tempo à manifestação dos espíritos, como se esta mesma manifestação pudesse ser prejudicial ao positivismo exigido pelo estudo das ciências. Numa palavra, quis habituar o homem a procurar nas ciências de observação a explicação de todos os fenômenos que a seus olhos se deviam produzir. Então o homem da época encontrava no positivismo, que era uma filosofia trazida por um filósofo chamado Augusto Comte, que está em voga até hoje, tem instituição no Brasil que é uma instituição positivista. E o positivismo tenta explicar tudo, tenta explicar, porque não consegue explicar tudo, através da ciência. Através da ciência. O positivismo não aceita, por exemplo, a existência da alma. O positivismo é uma ciência materialista. Inclusive a nossa bandeira, a bandeira nacional, tem uma frase positivista: ordem e progresso. Bonito, né? Ordem e progresso, que tem um significado. Essa frase. Agora, o positivismo, eu não vou falar aqui do positivismo, até porque eu não tenho tanto conhecimento assim, conhecimento de causa. É superficial o meu conhecimento. O que eu sei que é uma filosofia que trata de uma ciência que trata da explicação de tudo que nos acontece através de uma ciência. É uma ciência que trata das coisas do mundo material, não admite as coisas do mundo espiritual. É em meio a essa ciência que surge o espiritismo. Porque o positivismo, ou o positivista, aquele que segue o positivismo, não consegue consolar, por exemplo, uma mãe que perdeu seu filho. Ele vai dizer, não existe nada. Nem ele consegue se consolar. Ele tem um raciocínio lógico, sempre lógico. Então vamos lá. Parece que o período científico chega hoje a seu termo. Após os imensos progressos nele realizados, não seria impossível que o novo período que deve suceder àquele fosse consagrado pelo Criador às inclinações de ordem psicológica. Na imutável lei da perfectibilidade, estabelecida para os seres humanos, que pode ele fazer depois de se haver iniciado nas leis físicas do movimento e de lhes haver revelado motores com os quais mudam a face do globo. Só um minutinho aqui. A gente consulta aqui, ó, o pai dos inteligentes, como temos dúvida de alguma coisa. Eita, pé. Eu coloquei certinho aqui e errei. Não é isso que eu quero, não, é outra coisa aqui. Olha aqui. O que significa essa frase, ordem e progresso, na bandeira brasileira? Tem o progresso como fim. E é uma coisa ruim? Claro que não. O progresso é o fim, a finalidade é o progresso. A origem do lema ordem e progresso, a ordem seria a ideia positivista, de manter tudo aquilo que é bom, que funciona, que é correto. Isso não é mal, isso não é coisa errada. E o progresso seria uma defesa
do desenvolvimento da sociedade brasileira, só possível por meio da ordem. Então, ele tem a ordem como fim, o progresso como meio. Então, é uma frase positivista, que é interessante, mas o positivismo só vai estudar o lado científico das coisas, e não o lado espiritualista. Eu ia ver aqui, foi Benjamin Constant que fez o decreto depois, mas isso aí é história, a gente vai ver depois. Parece que o período científico chega hoje a seu termo, e após os imensos progressos nele realizados, não seria impossível que o novo período que deve suceder àquele fosse consagrado pelo Criador às iniciações de ordem psicológica. Na imutável lei de perfectibilidade, estabelecida para os seres humanos, que pôde ele fazer depois de haver iniciado nas leis físicas do movimento e de lhes haver revelado motores com os quais mudam a face do globo. O homem sondou as profundezas mais longínquas do espaço, a marcha dos astros e o movimento geral do universo já lhe não guardam segredos. Lê nas camadas geológicas a história da formação do globo. A luz se transforma à sua vontade em imagens duradouras. Domina o raio. Com o vapor e a eletricidade, suprime as distâncias e o pensamento atravessa o espaço com a rapidez do relâmpago. Ele está falando aqui do desenvolvimento da ciência. Chegando a este ponto, aí na época de Kardec, imagine hoje, né? Chegando a este ponto culminante, ao qual a história da humanidade não oferece nenhuma coisa similar, qualquer que tenha sido o seu grau de avanço nas eras remotas, parece-me razoável pensar que a ordem psicológica lhe abre uma nova estrada na via do progresso. É pelo menos o que se poderia induzir dos fatos que se produzem em nossos dias e se multiplicam por todos os lados. Esperemos, pois, que se aproxime o momento, se é que ainda não chegou, em que o Todo-Poderoso nos vai iniciar em novas grandes e sublimes verdades. A nós cabe compreendê-lo e secundá-lo na obra da regeneração. Então, em meio a toda essa ciência, em todo esse cenário científico, que a principal filosofia era o positivismo, tinham outras filosofias, outros filósofos materialistas, surge ali a doutrina espírita, como ele colocou no final, que Deus, o Todo-Poderoso, vai iniciar em novas e grandes sublimes verdades. Foi o que aconteceu. Esta carta é do Sr. George, do qual falamos em nosso primeiro número. Cabe-nos apenas felicitá-lo por seu progresso na doutrina. Os elevados pontos de vista que desenvolve demonstram que a compreende sob seu verdadeiro prisma. Para ele, a doutrina não se resume na crença nos espíritos e em suas manifestações. É toda uma filosofia. A doutrina é toda uma filosofia. Como ele, admitimos que entramos no período psicológico. E os motivos que nos apresenta são perfeitamente racionais, posto não pensemos que o período científico tenha tido a última palavra. Ao contrário, supomos que ainda nos reserva muitos outros prodígios. Estamos numa época de transição na qual se confundem os caracteres dos dois períodos. Então, a ciência é importante. Ela tem a sua importância, mas a ciência materialista não consegue explicar tudo. O Espiritismo não veio derrogar a ciência, muito pelo contrário. É lei também de Deus, a ciência. Como vai se derrogar uma lei de Deus? É você ter ali um equilíbrio, ter uma análise correta, uma visão equilibrada
da ciência materialista e da ciência espiritualista. Os conhecimentos que os antigos possuíam sobre as manifestações dos espíritos não serviram de argumento contra a ideia do período psicológico que se prepara. Com efeito, notamos que na antiguidade esses conhecimentos se limitavam a um estreito círculo de homens de escola. Sobre eles tinha o povo apenas algumas ideias, falseadas pelos preconceitos e desfiguradas pelo charlatanismo dos sacerdotes, que delas se serviam como um meio de dominação. Como já o dissemos, alhures, jamais esses conhecimentos se perderam. Ficaram como fatos isolados, certamente porque não eram ainda chegados os tempos para que fossem compreendidos. Aquilo que hoje se passa tem um caráter completamente diverso. As manifestações são gerais, chocam a sociedade de alto a baixo. Os espíritos já não ensinam os recursos, os espíritos já não ensinam nos recessos misteriosos dos templos, inacessíveis ao vulgo, porque com os iniciados, os espíritos ensinavam a eles, mas só aquele grupinho fechado. Hoje ensina todo mundo, é aberto. Os espíritos já não ensinam nos recessos misteriosos dos templos inacessíveis ao vulgo. Esses fatos se passam em plena luz, falam uma linguagem a todos inteligível. Tudo, pois, anuncia do ponto de vista moral uma nova fase para a humanidade. Muito bem. O Espiritismo traz uma nova fase para a humanidade. Essa revista foi lançada em abril, esse artigo, em abril de 1858. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado bem depois, em 1864, abril de 1864. Quer dizer, de 58 para 64, 6 anos depois. Aí as ideias já estavam mais amadurecidas. Para a gente encerrar, olha o que está aqui na página de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o sumário, né? Tem aqui o índice, aí vem o prefácio do Espírito de Verdade. Eu vou ler o prefácio que vai concluir tudo que a gente leu até agora. Tá? É pequenininho, para vocês prestarem atenção. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, olha aí, a ordem de Deus, os Espíritos receberam, se movimentam como um grande exército, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Vocês podem ver que a mediunidade está espalhada em todo quanto é lugar, nas comunidades, nos lugares mais miseráveis, como nos lugares mais ricos, nos palácios, em todas as religiões tem-se a manifestação dos Espíritos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens e irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Que beleza, hein? Que beleza.
Então, houve uma ordem divina, uma ordem superior. Chegou um momento em que a humanidade estava preparada para ouvir os espíritos. Só que isso é um processo. Começou lá em 1848, em Hydesville, nos Estados Unidos. Se espalhou por toda a Europa, pela América e pela Europa. Estamos até hoje nesse processo agora de não mais de crença, e sim da divulgação dessas ideias, por ordem do Senhor. Não adiantava vir isso antes do magnetismo. Não adiantava vir isso antes do Cristo. Não adiantava vir essa ideia antes de Moisés. Ela veio no tempo certo. Muito bom, um raciocínio bem lógico, né? Então a doutrina espírita vai nos levar ao progresso moral. A humanidade conhecerá as ideias espíritas, ideias moralizadoras que impulsionam o nosso progresso moral. Graças a Ti, Senhor, terminamos os nossos estudos e tivemos acesso a ele. Graças a Allan Kardec, que se debruçou em pesquisas incansáveis, trazendo-nos estas ideias de maneira límpida, pura, cristalina. Obrigado, Senhor. Abençoe sempre a este espírito, esse missionário que tanto fez pela humanidade e continua fazendo. Abençoe os guias da nossa casa, o altivo, que nos dão a oportunidade de nos reunirmos em segurança neste templo de amor, a casa espírita, a nossa casa de amor. Muito obrigado a todos vocês e pedimos ajuda e forças para mantermos limpa essa ideia, sem que ela seja conspurcada pelos homens imperfeitos. Que esta casa tenha missão e cumpra essa missão de manter pura e cristalina a doutrina espírita, como saiu das mãos de Allan Kardec, que saíram dos espíritos através das mãos de Kardec, a doutrina dos espíritos. E o Teu Evangelho, Jesus, norteando a nossa casa sempre. O Seu nome, Jesus, o nome de Kardec, como dizemos, o Espiritismo e o Cristianismo. Jesus, Kardec, Kardec e Jesus sempre, em nossa casa de amor. Em Teu nome, Senhor, em nome do Mestre Kardec, em nome dos guias aqui presentes, do nosso altivo e de todos os presentes, responsáveis por esta reunião, pela divulgação da doutrina espírita, pela Casa de Amor, o SEAP. Em nome do amor, do nosso amor, minha querida, minha amada, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, e do Teu amor, Jesus, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.